tarde a todos. Boa tarde, meus amigos. Muito bom estar aqui de volta. Diz o Rogério, a gente gosta de trabalhar aqui. Eu só ausentei, mas agora vamos lá. Vamos continuar falando de prece, esse tema tão importante. Estamos encerrando, como eles já disseram, o nosso livro, né, que a gente estuda sequencialmente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então agora eu vou abordar o último capítulo, que é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E fica aqui o convite, né, gente, para a gente estudar juntos, porque é tão importante, é um roteiro, né, para as nossas vidas, é a nossa melhor possibilidade da gente acertar nas nossas escolhas, da gente ter uma caminhada mais suave aqui na Terra, a gente compreender as leis de Deus, das quais Jesus veio nos falar, da gente relembrar as recomendações dele. Então é sempre oportuno esse estudo. Então estamos terminando hoje e a partir da semana que vem vamos começar juntos pelo capítulo 1º de novo. Então vamos lá. Nosso capítulo de hoje é uma coletânea de preces prontas. Temos aqui preces para inúmeras situações, como por exemplo, prece para as aflições da vida, prece para a hora de dormir, prece para resistir a uma tentação, prece para pedir um conselho, prece para a proximidade da morte, etc. São muitas, né? Inúmeras. Todas essas preces são precedidas de um prefácio com as explicações dos conceitos da visão espírita, que são úteis para nós compreendermos qual deve ser a nossa intenção ao formular aquela prece. Então eu vou ler uma prece bem curtinha aqui, né, para servir como exemplo, que é a prece dando graça por uma vitória sobre a tentação. Então diz assim, a parte do prefácio, essa prece fala assim: aquele que resistiu a uma tentação deve o fato à assistência dos bons espíritos, a cuja voz ouviu. Deve, pois, agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. Então, essa é a explicação, né, da intenção que a gente deve ter ao formular essa prece. É uma explicação de como a doutrina espírita vê as coisas. E agora as palavras da prece em si. Meu Deus, eu vos agradeço por me haveres permitido sair vitorioso da luta que tive de sustentar contra o mal. Fazei que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E vós, meu anjo guardião, recebei o meu agradecimento pela assistência que me destes. Que a minha submissão aos vossos conselhos me faça merecer novamente a vossa proteção. Então aqui está apenas um exemplo, e é assim que nós devemos entender toda essa coletânea de preces, como uma sugestão. Uma opção para direcionar o nosso pensamento através dessas palavras. Não devemos entender essas sugestões como única forma da gente orar. Então não vamos pensar que se a gente não fizer assim o agradecimento, não está orando direito. Não é isso, né? É uma sugestão. Essas palavras podem conduzir o nosso pensamento. O Espiritismo reconhece como boas todas as formas de prece que atinjam a sua finalidade, que é a de elevar a alma a Deus. Por isso, Allan Kardec inicia esse capítulo assim: os Espíritos sempre dizem, a forma não é nada e o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais que numerosas palavras que nos tocam no coração, que não tocam no coração. Então esses são os dizeres de Allan Kardec. Ele está explicando bem. O que nos toca o coração, nos eleva à vibração, como a Dulce explicou, é uma prece, e não as palavras até bonitas ou até rimadas, né? Aquela cadência que também servem para tocar nossa emoção muitas vezes, mas a gente tem que sempre ter isso em mente. Não é isso que é a prece eficaz, e sim aquela que melhora a nossa vibração. Então vamos ver bem, a forma não é nada e o pensamento é tudo. Então vamos entender esse pensamento. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração
lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move. Então eu não combinei essa palestra com a Dulce, né, Dulce? Porque ela falou do capítulo 27, eu estou falando de outro capítulo, mas como os dois temas estão ligados, né? O dela era o capítulo da prece em si, pedi obtereis, e o meu é coletânea de preces, ou seja, o mesmo assunto, a gente está voltando a falar um pouquinho sobre isso, para mostrar o quanto é importante a gente compreender isso, que o pensamento não é só aquilo que, na visão espírita, né? A visão que Emmanuel nos traz, não é só aquilo que o nosso cérebro projeta, é também a emoção ligada a esse pensamento. Então, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 13, diz assim: a partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Esses dois autores, portanto, estão nos dizendo que a mente tem componentes da nossa emoção e do nosso sentimento, e são eles que dão o colorido ao pensamento. Por isso que, ao falar de prece, os Espíritos nos dizem que ela precisa alcançar o coração. É por isso que palavras pronunciadas da boca para fora não constituem a verdadeira prece. É oportuno também nós considerarmos o que o Emmanuel diz no mesmo livro Pensamento e Vida sobre a mente. Ele diz assim: todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, como disse a Dulce também, que não tem diferença, né? Se a gente perde o invólucro corpóreo, a gente não deixa de ser a gente mesmo, e as nossas emanações continuam. Então, seremos espíritos desencarnados e estaremos com a mesma vibração que estamos agora encarnados. E estamos todos sintonizados. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Então nós não estamos falando só por nós mesmos, né? Muitas vezes a gente está emitindo uma opinião que é a opinião de vários também, que estão se juntando a nós, na nossa sintonia, estão nos apoiando, tanto para o bem quanto para o mal. Isso que é também, né, perigoso. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O trecho é longo, mas muito instrutivo. Resumindo, Emmanuel nos diz que as vibrações da nossa mente se sintonizam com outras, formando verdadeiras correntes de pensamento, e através delas nós nos influenciamos mutuamente, tanto para o bem quanto para o mal. Outro comentário de Emmanuel: somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Então, viu como Emmanuel começa? Somos assim responsáveis pelas nossas ligações. Porque a gente caminha aqui na Terra envolvido com as situações que a matéria nos chama, né, com as ilusões aqui do mundo terreno, como a gente já falou muitas vezes, e a gente caminha sem lembrar desses ensinamentos, que nós somos responsáveis pela sintonia na qual a gente se põe, porque a gente tem a capacidade, o livre-arbítrio de repelir aquilo que nos faz mal, e também a responsabilidade de não engrossar as correntes dos pensamentos negativos, né? E buscar sintonias mais elevadas que possam tanto nos abastecer de coisas boas, quanto também de nos auxiliar naquele equilíbrio que a gente precisa, né? Então somos responsáveis, diz Emmanuel. Daí vem o nosso entendimento do valor da oração. Gente, como tem valor a oração, né? Se não fosse assim, o próprio Jesus não se retiraria para orar. Quantas vezes o Mestre fez isso? E a gente, quantas vezes faz, né?
quem está precisando mais. Nas palavras de Emmanuel ainda, nós podemos ver: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura. É isso que é importante. Através dessa lei divina, de sintonia, Deus nos dá os recursos do auxílio. Então Ele responde, por isso nós temos essa frase: pedi e obterei, buscai e acharei. Vejam como é importante termos esse conhecimento. Nossas emoções e pensamentos compõem as vibrações da nossa mente, que é o espelho da nossa vida. O que a gente está vibrando está refletindo na vida que a gente constrói, na vida que a gente atrai para a gente, né? As vibrações da nossa mente nos põem em contato com outras mentes e atraem para a nossa vida elementos do mesmo teor. E a prece é um poderoso recurso para elevarmos nossa vibração e nos sintonizarmos com mentes e energias capazes de nos beneficiar. Precisamos vigiar bastante o teor da nossa vibração. Vigiai e orai, também outra frase, né, célebre que a gente escuta. Vigiai. A gente tem que ter essa consciência de ver se a gente está baixando o teor ou se a gente está numa sintonia boa. Tanto os nossos pensamentos como o que tem sido a tônica dos nossos sentimentos. Precisamos identificar isso. E fazermos um esforço ativo para melhorarmos a nossa vibração. E não é só passar o tempo e a gente acha que o milagre vai acontecer, né? O milagre de Cristo. Acontece o milagre de Cristo quando a gente busca Ele, né? Então, a gente precisa vigiar e fazer a nossa parte. Como? Como a gente faz? Primeiramente, identificando as coisas, as situações, as companhias que não nos fazem bem, que puxam nossa vibração para níveis inferiores, e procurarmos iniciativas que elevam a nossa vibração, que nos ajudem a viver em paz, em sintonia de dar e receber amor, de alegria, de felicidade. Aqui no nosso trabalho da fitoterapia, nós ensinamos, quando a gente tem a oportunidade de conversar ali nas salas individualmente, o exercício do pensamento, que é a prática de repelir o pensamento negativo, né? Primeiro a gente estar vigilante, identificar aquele pensamento negativo que vai baixando a nossa vibração, e que nos assalta a mente muitas vezes, que a gente nem queria pensar naquilo, aquele pensamento que é insistente, repetitivo, bem característico de perturbações espirituais, né? Porque os pensamentos dos espíritos superiores não são insistentes e nem se impõem sobre a gente, são sugestões, né? Mas esses que nos perturbam, que insistem, já são próprios de perturbações espirituais. Então, a gente identificando eles, o que a gente faz? Substitui por outro pensamento previamente escolhido, né? Não é assim que a gente já conversou? Que a gente identifique alguma coisa que nos faz bem, que só de lembrar daquilo a gente tem um banho, um bálsamo, né, de coisa boa. E a gente substitui aquele pensamento ativamente por outro positivo. Então a gente propõe esse exercício do pensamento aqui. Então um pensamento que nos cause uma boa emoção, ou seja, que eleve a nossa vibração e assim nos tire da sintonia negativa. Qualquer iniciativa que nos eleve o teor da vibração mental é uma prece. Ela pode ser silenciosa, sem palavras, pode ser até mesmo uma ação no bem. O importante é nos voltarmos para o alto, para os recursos superiores de que todos nós somos necessitados. Antes de encerrar, eu gostaria de mencionar que nesse último capítulo nós temos aí um estudo da prece Pai Nosso, frase por frase, que foi a oração que nosso Mestre Jesus nos ensinou, né? Que é simples, mas completa. Então, em cada frase tem ali uma explicação, um esclarecimento sobre o que aquela frase diz, né? Que agora a gente não vai poder abordar tudo, mas quem puder também ler ali é muito interessante.
E se fizermos essa prece, como nós estamos aprendendo, mobilizando a emoção, elevando a nossa vibração, é uma prece maravilhosa, né? Não como a gente faz repetindo e pensando no churrasco, como também falou a Dulce. Estou repetindo tudo sua palestra, Dulce. Mas pra gente é um assunto muito importante, né, gente? Que a gente tem que estar consciente do que a gente faz. Então é isso, quando a gente pode falar só assim, ai meu Deus, com aquela emoção, buscando o auxílio, buscando a conexão, que a gente já está alcançando. E ficar repetindo ali, pensando em outras coisas, aqui não vai adiantar, né? Então, eram esses, gente, os comentários que eu trouxe para a gente partilhar sobre esse assunto importante. E agora já vamos encerrar, né, Rogério, essa segunda parte do nosso trabalho. Então vamos fazer a nossa prece. Então, também já aproveitando a sugestão desse capítulo, eu vou ler a prece aqui que tem também neste capítulo, que é uma prece para ser feita ao final da reunião espírita. Mas nós vamos fazer com esse sentimento que a gente está conversando aqui, né? Não só as palavras, vamos pensando em cada frase. Então essa prece diz assim: agradecemos aos bons espíritos que vieram estar conosco, pedindo que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nós recebemos e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que assim seja. Muita paz a todos.